Em 2008, muitas pessoas assistiram angustiadas ao aclamado filme de Mark Herman intitulado O Menino de Pijama Listrado. Nele, acompanhamos a perturbadora história de uma família alemã que mora na vizinhança de um campo de concentração nazista, levando uma vida normal, enquanto do outro lado, centenas de pessoas são empregadas em trabalhos forçados e exterminadas, numa retratação dramática do que ocorreu durante o Holocausto. A perturbadora narrativa da normalidade de viver feliz ao lado de um campo de extermínio humano é explorada novamente em 2023, no filme Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, onde mais uma vez vemos alemães do período nazista, aparentemente normais, fazendo atividades cotidianas e até felizes, ladeados por uma estrutura macabra. A mensagem hollywoodiana é clara: apenas sequazes de seres tão horríveis quanto Hitler vivem normais ao lado de um campo de extermínio. Pessoas normais, ou pessoas boas, ou pessoas inocentes do crime do Estado, não fazem isso. Ver o extermínio mecânico e industrial de outros seres humanos, principalmente vidas inocentes, é algo grotesco. Porém, e se nos filmes já citados, o roteirista adicionasse os alemães levando seus filhos com lunetas e binóculos de última geração para assistir aos risos e comemorativamente cada judeu, homem, mulher, criança ou idoso, arder e definhar enquanto os futuros nazistinhas riam e comemoravam. Qual sua opinião sobre isso? O quão doente você imaginaria que todas as gerações dessa sociedade seriam? Bem, como sempre, a realidade é mais cruel do que a ficção. Em 26 de janeiro de 2024, o Tribunal Penal Internacional já reconhecia, mediante milhares de provas, inclusive as mais difíceis para enquadrar um genocídio, como a ordem direta dos líderes, que o Estado de Israel estava cometendo genocídio na faixa de Gaza. E foi assim que a sociedade israelense respondeu. Behind me in the distance is Gaza. This is an Israeli lookout platform that was set up so that Israelis can come here and watch the genocide that their state is unfolding. They bring school field trips here. There are binoculars that you can use for 5 shekels. This is a popular tourist destination. People come here from all over the country. From here, every falling rocket is just a quiet thud and a plume of smoke. And from there, it's a bunch of dead children. Se você tiver estômago para assistir o que os colonos israelenses colocam seus filhos e chamam jovens judeus de outros países do mundo para ver, apenas role o feed da página Aeon Palestine no Instagram para entender um pouco deste prazer sionista mórbido passado de geração em geração. Mas o turismo do genocídio não para por aí. Que tal um passeio de barco com seus pequenos para que vejam outras crianças sendo despedaçadas de uma distância segura enquanto as águas são iluminadas pelos clarões das explosões? That same night, while Gaza is relentlessly being erased, they took a boat with the first families, ready to occupy the land of those who are being killed and starved to death. המטרה של גרעיני ההתיישבות להתקרב ככל האפשר לעזה, לראות את עזה כולה ולהבין שמעתה והלאה עזה תהיה כולה יהודית. בעזרת השם, עם ישראל ינצח ונזכה לבנות ולראות בשוב השם לציון ובשוב עם ישראל לחבל עזה. O físico judeu-alemão Rachel Mayer, que sobreviveu ao Holocausto e faleceu ainda em 2014, ano de outro grande massacre em Gaza, comentava na época com preocupação sobre padrões nazistas da sociedade israelense que ele pôde comparar por ter vivido na Alemanha nazista antes e durante o Holocausto. I saw in Auschwitz that if a dominant group wants to dehumanize others, so as the Nazis wanted to dehumanize me, these dominant group must first be dehumanized in a way themselves by diminishing their empathy due to propaganda and indoctrination in order to be able to be as cruel as some were. Okay? But the same holds nowadays for Israel.
I am appalled about how hateful, how dehumanized, that they do not see any human aspect in any Palestinian anymore. It's terrible. The Zionists have not any right whatsoever to use the Holocaust for any purpose. They have given up everything which has to do with humanity, with empathy. For one thing, the state, the blood and soil, just like the Nazis. I was educated in I learned at school about blood and soil, and that's exactly their idea too. And humans do not play a role. Judaism, as I learned it, is highly ethical. And so you cannot connect Zionism with highly ethical. You can only connect the words aggressive, oppressive, stealing, robbing with Zionism, but not highly ethical. Zionism and Judaism are contrary to each other because Judaism is universal and humane, and Zionism is exactly the opposite. It is very narrow, very nationalistic, racist, colonialist, and all this. There is no national Judaism. There is Zionism and there is Judaism, and they are completely different. Porém, se você acha que levar crianças para assistir um genocídio é o pior, calma que irá piorar. Você precisa levar as crianças para que também garantam que quem sobreviveu aos bombardeios vistos do barco de noite morra de fome durante o dia. A fome na faixa de Gaza é um fato endêmico e já dura décadas, e milhares de crianças estão morrendo dela, como o menino Yazan Kafarna, cujas imagens do corpo cadavérico rodaram o mundo. Diante do quadro, autoridades internacionais pressionaram o governo israelense, liderado por criminosos de guerra genocidas como Benjamin Netanyahu, a deixar que alguma comida passasse para dentro de Gaza. Porém, no momento em que a sociedade israelense soube que a comida estava a caminho, eles levaram seus filhos para outro passeio educativo. Images that have enraged and horrified. Jewish settlers throwing aid destined for Gaza to the ground. This was not a one-off. For months, videos have emerged showing aid convoys for Gaza being blocked or vandalized by settlers and Israeli activists in attacks condemned by the White House. It is a total outrage that there are people who are attacking and looting these convoys coming from Jordan, going to Gaza to deliver humanitarian assistance. Starving to death. You know what? If they're starving to death, no a single loaf of bread should go there. A sociedade israelense testemunha de binóculos o genocídio dos palestinos, bem como os crimes postados por seus soldados nas redes sociais, e acredita que o seu governo não está fazendo o suficiente para matar palestinos, mesmo com basicamente toda a Gaza destruída. Uma pesquisa de opinião levada a cabo pela Universidade de Tel Aviv revelou que 57,5% dos judeus israelenses acreditavam que as forças de defesa de Israel, as IDF, estavam usando muito pouco poder de fogo em Gaza. 36,6% disseram que as IDF estavam usando uma quantidade apropriada de poder de fogo, enquanto apenas 1,8% disseram que acreditavam que as IDF estavam usando muito poder de fogo, enquanto 4,2% disseram que não tinham certeza se estavam usando muito ou pouco poder de fogo. Ou seja, segundo a esmagadora maioria do israelense médio, I just think we need to kill them, every one of them, and that's it. And if not that, because the country will not let that happen, the government. Just, at least, the least we can do is just kick them. Mas se você é daqueles dois ladistas, que irá dizer, mas calma, mesmo que isso seja muito horrível, até parecido com os personagens alemães dos filmes do começo do vídeo, os israelenses só estão indo para as colinas e barcos assistir os massacres por causa do 7 de outubro. É tipo, injustificável, mas é uma vingança irracional pelo que o Hamas fez. Os israelenses não têm como um hábito há anos assistir gente morrendo de camarote, certo? Não, errado. É uma prática comum em Israel colocar cadeiras de sol em colinas e testemunhar mortes em Gaza, onde todo ano acontece um 7 de outubro, muito antes do 7 de outubro. É uma espécie de costume social há anos, encarado com a maior normalidade. We're here because we had enough seeing the view of the security room in the house. We came to see the people, to breathe some fresh air and see the sunset. I came mainly to absorb the atmosphere here, at the Photographer's Hill, in order to see it all with my own eyes, not only in the media and by meeting the locals, talking to them,
seeing if they need something. It will be good, of course, to experience a launch here, a different experience. Then we'll just return home. A comparação das ações de Israel com a Alemanha nazista não se resume a sobreviventes do Holocausto, historiadores ou ativistas. Em 1982, circulou pelo mundo as imagens de parte dos 3.500 muçulmanos mortos pelas milícias cristãs libanesas católicas com apoio tático do exército israelense no brutal massacre de Sabra e Shatila, no Líbano. O presidente americano na época, Ronald Reagan, interviu para que o primeiro-ministro israelense Menachem Begin, outrora líder do grupo terrorista Irgun anistiado pelo Ocidente, interrompesse imediatamente a matança. Em suas memórias, Reagan escreveu que comparou a matança no Líbano de palestinos ao Holocausto. Segundo ele, o rei Fahd ligou implorando para que eu fizesse alguma coisa. Eu disse a ele que estava ligando para o primeiro-ministro Begin imediatamente, e eu liguei. Eu estava com raiva. Eu disse a ele que isso tinha que parar, ou todo o nosso relacionamento futuro estaria em perigo. Eu usei a palavra Holocausto deliberadamente e disse que o símbolo de sua guerra estava se tornando uma imagem de um bebê de 7 meses com os braços arrancados. Ele me disse que havia ordenado que o bombardeio parasse. História Islâmica com Mansur Peixoto.